Will Smith, pra quem não viu, pô, não é possível, tá de sacanagem. Tava fazendo o quê? Tava lavando o cabelo até agora? Tu viu? Mano, tá uma divisão muito grande das pessoas em relação a como se posicionar ou qual a opinião a respeito disso. Amigos meus, influentes, fica, sei lá, alguns passando pano pro que o Will fez, outros condenando veementemente o que o Will Smith fez. Humoristas, quase todos não, muitos, ficando contra o Will Smith. E eu entendo, mano, cara, o cara é humorista, ele tá no palco todo dia ali fazendo stand-up, ou todo fim de semana, tá fazendo o stand-up dele. Ele vê o Will Smith entrar no palco e dar uma tapa na cara do Chris Rock, ele leva aquilo pra vida dele. E ele pensa logo, vão fazer comigo. E se alguém subisse e me desse um tapa? Então, imediatamente, o cara já fica numa defensiva de não, vou atacar, condenar a atitude do Will Smith. Eu entendo a galera falar isso. Ao mesmo tempo, eu entendo a galera que chega e fala, tá certo, ofendeu a honra da esposa dele, foi lá e deu um tapa. Agora eu vou falar qual é a minha visão, tá? Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade pra entender o que é a piada em si. E eu não vou falar sobre limites do humor, não, tem nada a ver com essa merda. Pra mim, eu acho que o humor, porra, tem que zoar tudo e tem que ser engraçado e ponto final. Eu sou mega contra o discurso de botar um monte de caixinha, de onde assuntos proibidos. Eu sou contra isso. Sou contra. Tanto que um dos meus humoristas favoritos é o Ricky Gervais, já falou um monte de merda, já condenei piadas dele, já achei horríveis, outras achei maravilhosas, etc. Enfim. O que eu achei foi que o Chris Rock não teve absolutamente nenhum pingo de sensibilidade, e o que ele fez ali é muito diferente das piadas que os humoristas agora estão dizendo que precisam ser protegidas. Ou seja, não dá pra você ficar ofendido com uma piada e ir lá e bater no humorista. Eu concordo com isso, beleza. Você realmente não tem que ficar ofendido com uma piada e bater no humorista. Só que o que o Chris Rock fez não foi uma piada genérica sobre um assunto, um tema. O que o Chris Rock fez foi olhar para a esposa do Will Smith, falar o nome dela e zoar uma doença dela. Tá ligado a diferença? Deixa eu tentar explicar melhor qual é a diferença. Se o Chris Rock tivesse no palco feito uma piada sobre alopécia, ou alopecia, seja lá como você chama, que é a doença que a Jada Smith tem, que causa a queda do cabelo e gera reais buracos, assim, né, no cabelo. É uma doença que afeta muito a autoestima das pessoas, que destrói a autoestima de muita gente, né? É uma dificuldade, um sofrimento, a pessoa normalmente precisa raspar a cabeça. Cara, isso é, desculpa, muito ruim, principalmente no caso de uma atriz, né? É complexo. Se ele tivesse feito uma piada sobre alopécia e o Will Smith tivesse subido no palco e dado uma porrada nele, eu ia falar, Will Smith, você é um bosta. Eu ia falar, não, tá errado. Que merda é essa? Por que você tá batendo num cara que fez uma piada? Obviamente, seria legal também se a piada fosse engraçada, né? Acho que é fundamental. Ainda mais quando você é um comediante do nível do Chris Rock. Aí eu ia falar, Will Smith, você tá... Não, tá errado. Um babaca. Merda é essa. Só que ele não fez uma piada sobre alopécia. Ele fez uma piada sobre a Jada Smith. Ponto. A Jada Smith não pediu pra participar da piada. Ela não foi perguntada sobre fazer parte do show. Ela estava ali como uma convidada e ela tem todo o direito de ficar completamente ofendida com o que o Chris Rock falou. Porque ele debochou da doença dela, mano. Numa piada que, pra concluir, foi uma bosta de piada. Sem graça pra cacete, a maioria nem entendeu. Quem riu, riu por educação lá. Filme velho pra cacete da Demi Moore com a cabeça raspada. Na hora que a piada sai, a demonstração no rosto dela, da Jada Smith, mostra o grau de dor que aquilo causou pra ela. Sabe? E no início, o Will Smith, que leva um tempo pra você absorver uma piada, né, gente? Teve gente falando assim, ele riu porque ele tava num show de humor naquele momento, o Chris Rock tava fazendo um número, você automaticamente tá programado pra rir. Então você tá tipo... Ele solta a piada, ele nem percebeu, já tava rindo. Aí a câmera corta. Ele olha, obviamente olhou pra esposa dele, viu a expressão da esposa dele. E aí, mano, eu vou falar pra vocês, eu no lugar do Will Smith também não sei o que eu faria. Se eu não sei o que eu faria... Eu não posso ficar aqui e condenar o Will Smith, e pedir cancelamento, sabe? E deixar de admirá-lo, e falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um bosta, que ele... É errado você agredir alguém? Óbvio que é errado. Ele sabe que é errado. Todo mundo sabe que é errado. Ninguém tá aqui pra falar, vamos agredir humoristas. Todo mundo que se sentir ofendido tem que bater no humorista. Ninguém tá falando isso, só se a pessoa tiver algum problema. Ninguém tá falando isso. Agora, eu entendo ele ter subido e dado uma porrada na cara do Chris Rock. Eu entendo, porque ele não fez uma piada genérica. Ele ofendeu a esposa do cara, mano. Então, pra todos os humoristas que estão falando que é um absurdo, que tem que ser condenado, que o Will Smith tem que isso, tem que aquilo, você vai pro palco, escolhe alguém da plateia e faz uma piada ofendendo ridiculamente essa pessoa, direcionando imediatamente pra ela,
e de uma maneira sem graça pra cacete, porque se você faz, você tá correndo o mesmo risco. E os humoristas que fazem isso sabem que estão correndo esse risco, porque tem humorista especializado nisso, pegar alguém da plateia e ficar sacaneando. Mas sabe que se fizer a piada errada, a pessoa pode subir e dar-lhe um soco. Então, cara, a minha visão é essa. Eu não defendo violência, dependendo do contexto, acho que nazista a gente trata na porrada, mas não defendo violência em 99,9% dos casos, mas eu não consigo, em sã consciência, condenar o Will Smith e sair aqui falando que ele tem que ser cancelado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mano. Sem falar que no stand-up você pagou, você conhece o estilo de humor do humorista. Exato. E ela tava vulnerável e foi exposta pro mundo inteiro. Esse ponto é importante demais, galera, pelo seguinte, teve um pessoal ainda falando assim, ela tinha que saber que esse tipo de coisa pode acontecer, lá nos Estados Unidos eles fazem essas piadas mesmo, tem até aquele programa Roast, que é o Fritada, né, só que lá dos Estados Unidos, sim, cacete. Só que a pessoa, quando vai ser fritada lá, quando vai pro roast, ela concorda com aquilo. Uma pessoa, quando vai num show de stand-up, que sabe que o estilo do humorista é pesado, é pegar no pé de quem tá ali, zoar e tal, a pessoa pagou, comprou o ingresso, ela sabe que tá indo pra isso. A Jada Smith estava ali como convidada de uma premiação de filme. Ela não é obrigada a achar aquilo ali minimamente aceitável. Tu consegue imaginar um humorista subindo no palco, ver uma pessoa, sei lá, pode ser, por exemplo, eu já fui em peça de... Eu já fiz espetáculos pelo Brasil inteiro e é muito comum, às vezes, ter uma pessoa tetraplégica, por exemplo. É muito comum. Você tem acessibilidade hoje, você consegue levar, principalmente jovens e tal. Imagina um cara subir e fazer uma piada com a pessoa tetraplégica. Sei lá, não tô comparando a alopecia com tetraplegia, não. Eu tô simplesmente falando, imagina o cara subir no palco e fazer uma piada com aquela condição daquela pessoa. Mas é uma piada escrota e direcionada pra aquela pessoa. Falar, você podia estar na continuação de um filme X aí, ó. Tem aquele filme do cara que é tetraplégico com a mulher do Game of Thrones. É o filme do cara tetraplégico que é com a mulher do Game of Thrones, que ela fica cuidando dele, se apaixona. Como eu era antes de você, imagina, o cara sobe no palco, olha pra uma pessoa tetraplégica na plateia e fala, aí, tu podia fazer a continuação do Como Eu Era Antes de Você. Pô, se é com meu filho, eu não subo e dou um tapa, eu subo e espanco esse desgraçado até ele ficar desacordado. Eu não, porque eu sou fraco, mas na minha cabeça eu ia fazer isso. Entendeu? O cara não tá fazendo a piada sobre a parada, não. Ele não tá fazendo a piada sobre a doença, genericamente, fazendo um contexto de uma piada, não. Ele tá atacando um ser humano. Então é isso, mano. Essa é a minha opinião. Humoristas que depois vão ver esse corte vão ficar ofendidíssimos. Vão falar que é um absurdo. Tá? Caguei. Sinceramente, caguei. Podem dar o piti de vocês, fazer o que vocês quiserem aí. Eu, sinceramente, não consigo, em sã consciência, vir aqui e tacar pedra no Will Smith pelo que aconteceu. Não consigo. E não tô dizendo que o que ele fez tá certo. É possível a gente achar um ato errado e entender o ato errado. É possível, isso existe.